Bom, vamos fazer a correção então do nosso trabalho de administração de custos. O trabalho falava o seguinte: os gastos e estoques da indústria de alimentos estão apresentados a seguir. Todos os números referem-se ao mês de fevereiro. A receita é sobre a produção de um determinado produto e foram vendidas 53 mil unidades desse produto. Então, abaixo nós temos a tabela com todos os fatos que aconteceram no mês de fevereiro. Abaixo da tabela nós temos duas informações muito importantes, que fala que a depreciação do equipamento adquirido já está compreendida na depreciação de máquinas industriais. E o número 2 fala que a energia elétrica varia conforme a produção. Nós temos os estoques nos finais de janeiro e fevereiro, e o exercício pede para que possamos calcular o custo de materiais diretos, o custo fabril, o custo das mercadorias vendidas. Na letra D, montar a DRE, seguindo alguns padrões que foram colocados. E na letra E, nós vamos fazer uma projeção para o mês de março, onde a empresa deseja vender 79 mil unidades ao mesmo preço médio do mês de fevereiro. Nós vamos fazer uma análise de viabilidade. Bom, primeiro passo, nós temos que fazer a classificação dos nossos itens. Então, nós classificamos cada um desses itens aqui da seguinte forma. Classificamos então os materiais diretos, custos indiretos de fabricação, a depreciação de imóveis e escritório como despesas, a receita de vendas como receita, depreciação de máquinas industriais como custos indiretos da fabricação, salário dos vendedores como uma despesa, aquisição de novo equipamento como um investimento, seguro da fábrica, custo indireto, salários administrativos, despesa, compras de matérias-primas, investimento, mão de obras indiretas, custo indireto, mão de obra direta, MOD, energia da fábrica, custo indireto e comissões sobre as vendas, uma despesa. Então, nós temos que fazer o processo de formação de custos, que começa identificando os custos de material direto, depois os materiais em processos, ou também produtos em processos, e o nosso produto acabado, para que possamos encontrar o custo da mercadoria vendida. Então, eu criei uma tabela aqui para que nós possamos nos encontrar. Bom, materiais diretos. Nós temos um estoque inicial, que foi dado para nós, um estoque inicial de fevereiro de 60 mil, na verdade é o estoque final de janeiro. Então, se o estoque de final de janeiro é 60 mil, logo o estoque inicial de fevereiro também é 60 mil. Tivemos as compras efetuadas de R$ 2.400 e um estoque final que também foi dado de R$ 48 mil. Então, nós tivemos um custo total de materiais diretos para esses 53 mil unidades de produtos produzidos de R$ 14.400. Esse R$ 14.400 nós transferimos para os produtos em processo. Nós temos um estoque inicial que também foi dado de 36 mil unidades, trazemos os custos recebidos das mãos de obras diretas e calculamos os custos incorridos, que são as nossas mãos de obras diretas, mãos de obras indiretas e custos indiretos de fabricação. Somando todos os nossos custos, nós temos o total de R$ 760.200. Então, esses foram os custos incorridos durante a produção. E nós temos um estoque final de R$ 48 mil. Bom, se nós somarmos então R$ 36 mil de estoque inicial com o custo dos materiais recebidos, 14.400, mais 760 mil dos custos incorridos, menos o nosso estoque final de 48 mil, nós temos um custo de R$ 762.600 de custo de produtos em processo que serão transferidos para os produtos acabados. Então, nós temos nos produtos acabados um estoque inicial de 36 mil, trouxemos os 762.600 dos produtos em processo
e nós temos um estoque final de R$ 48.000, que foi definido lá na tabela anterior também. Então temos um total de R$ 750.600 de custo de mercadorias vendidas. Então, preenchendo o nosso gabarito, nós temos lá R$ 2.400 de compra, mais R$ 60.000 de estoque inicial, menos R$ 48.000 de estoque final, custo dos produtos, dos materiais diretos de R$ 14.400, transferimos esse valor para os materiais em processo, somamos com os custos incorridos, que envolvem os nossos mão de obra direta, mão de obra indireta e custos indiretos de fabricação, mais o estoque inicial, menos o estoque final. Temos então o custo transferido aqui, ou o custo total de produtos em processo. Esse custo nós transferimos para nosso último quadro, que é do nosso produto acabado, somamos com o estoque inicial e subtraímos o nosso estoque final. Temos então o nosso CMV, o custo das mercadorias vendidas, total de R$ 750.600. Então nós temos as respostas da letra A, B e C prontas aqui. Custo dos materiais diretos, R$ 14.400. Custo fabril, que envolve mão de obra, materiais diretos, mãos de obras diretas e custos indiretos de fabricação. O valor dos materiais diretos nós temos aqui R$ 14.400, mais as mãos de obras diretas e custos indiretos de fabricação, nós também temos nos custos incorridos, no valor de R$ 760.200, totalizando R$ 774.600. Custo de mercadoria vendida de R$ 750.600. Bom, a letra D pedi para que fosse montado a DRE. Então nós tivemos a receita de venda de R$ 1.111.000, o nosso CMV de R$ 750.600, temos um resultado operacional bruto de R$ 360.400, temos as despesas totalizando o valor de R$ 66.300, subtraídos do valor de 360.000, temos o valor de R$ 294.070. Aplicamos o percentual alíquota do imposto de renda, 54.402, temos então um resultado operacional líquido da empresa de 239.667,05. Aplicamos os 10% aos colaboradores. Nesse caso, eu apliquei os 10% depois do valor subtraído o imposto de renda. Algumas pessoas podem ter feito sobre este valor aqui de R$ 294,00. Isso está correto também, como nós já conversamos, depende da política da empresa. Nesse caso, eu optei por fazer após a aplicação da alíquota do imposto de renda. Então, nós tivemos lá o valor de R$ 23.966,70, que será a participação dos colaboradores. Chegamos a um lucro líquido de R$ 215.700,35. Então, nós temos um lucro percentual de 19,41%. Pegamos o total do lucro, dividimos pela receita total, multiplicamos por 100, fizemos uma regra de 3 básica. Então, temos 19,41% de lucro. O lucro unitário, pegamos o lucro líquido e dividimos pela quantidade de unidades comercializadas. Um lucro unitário de R$ 4,07. Bom, letra E. Para o mês de março, a empresa deseja comercializar 79.000 unidades ao mesmo preço médio do mês de fevereiro. Para isso, além dos custos variáveis, alguns outros custos e despesas sofrerão alterações, sofrerão aumentos. Então, aqui está os itens que sofrerão aumento. Ele pede para que monte a DRE e o lucro auferido pela empresa. Nós vamos aplicar o mesmo alíquota de imposto de renda e os mesmos 10% de lucro líquido para os colaboradores. No final, nós vamos montar aquela tabela de comparativos. Então, nós temos alguns dados aqui. A nossa nova quantidade, então, passa de 53.000 unidades para 79.000 unidades. O valor unitário do nosso produto médio de venda continua sendo o mesmo. Nós pegamos 1.111.000, dividimos por 53.000 unidades
e chegamos a esse valor de R$ 20,96. Multiplicando por 79 mil unidades, temos a nova receita, R$ 1.656.018,87. Bom, aqui estão os nossos valores que foram aumentados. Então, nós temos salários administrativos, R$ 1.800, mais o valor de fevereiro, que era R$ 6.000, temos um novo valor de R$ 7.800. Mesma coisa temos nas matérias-primas, nós tivemos um aumento de 19.000, em fevereiro nós tivemos 2.400, então um novo valor de 21.400. Mesma coisa acontece com a mão de obra direta e com as mãos de obras indiretas, aliás, e com as mãos de obras diretas. Então, estes são os novos valores que nós vamos considerar para o mês de março. Nós também sabemos que a energia elétrica vai sofrer uma alteração, porque ela varia conforme a produção. Então, nós fizemos R$ 75.000 dividido por 53 mil unidades e multiplicamos por 79.000. Vamos ter um novo valor de R$ 111.792,45. A comissão dos vendedores, que também é 3% sobre a nova receita, passa a ser então R$ 49.680,57. Bom, vamos fazer o mesmo processo de formação de custos, passar pelos materiais diretos, produto em processo, produto acabado, para encontrar o nosso CMV. Então aqui nós temos o estoque inicial de R$ 48.000, porque nós sabemos que o estoque final de fevereiro já foi dado no exercício. Nós tivemos mais as nossas compras de 21.400, porém nós não temos o estoque final nesse momento. Como nós vamos encontrar o estoque final? Bom, nós sabemos que os custos transferidos, ou o custo total de materiais diretos para 53 mil unidades que foram feitas no mês anterior, de fevereiro, nós gastamos R$ 14.400. Então nós pegamos esses 14.400, dividimos por 53 mil unidades e multiplicamos por 79 mil. Chegamos ao valor de R$ 21.664,15. Como são custos variáveis, eles variam em função da produção, eles permanecem com o mesmo custo. Então nós pegamos o nosso estoque inicial, somamos com as nossas compras e diminuímos desse valor que nós encontramos. A diferença foi o valor que ficou em estoques. Então esse é o valor que nós temos de estoque final de material direto. Para os produtos em processo, nós também temos o estoque inicial de março, porque nós temos o estoque final de fevereiro. Os custos recebidos dos materiais diretos, nós também temos. Os custos incorridos, nós também temos esses custos incorridos, que totalizam o valor de R$ 869.000. 869.792,45. E o estoque final, nesse momento, nós não conseguimos aplicar essa mesma relação que nós fizemos nos materiais diretos. Por quê? Os materiais diretos, eles são formados por custos variáveis, produtos que variam diretamente conforme a minha produção. Quando nós trabalhamos com produtos em processo, nós envolvemos custos indiretos, que não aumentam de forma proporcional com a minha produção. Para isso, nós não podemos aplicar essa mesma relação que nós fizemos em materiais diretos. Aqui nós aplicamos o conceito, o princípio da prudência, que nós vimos na segunda aula da disciplina. O princípio da prudência, ele fala que quando formos fazer uma projeção, nós temos que colocar sempre o maior impacto no mês em que nós estamos fazendo as nossas simulações. Então nós vamos trazer o maior impacto para esse mês. Vamos fazer o quê? Vamos considerar um estoque zerado, pois nós não temos base para isso, e assim nós vamos colocar todos os custos diretamente nessas 79 mil unidades que estão sendo produzidas. Então nós temos um estoque final zerado, totalizando um custo de R$ 939.256,60.
Com os produtos acabados é a mesma coisa. Se a equipe comercial, a diretoria, quer a simulação de 79 mil unidades vendidas, nós temos que produzir essas 79 mil unidades. Então toda a programação, toda a nossa simulação está sendo feita em cima de uma produção de 79 mil unidades, onde nós não ficaremos com nenhum saldo de produto em processo e nenhum saldo final de produtos acabados. Nós vamos vender toda essa quantidade. Essa é a nossa projeção. Então nós temos o estoque inicial, os custos que nós importamos de produtos em processo e o nosso estoque final é zero. Então nós temos o nosso novo custo de mercadorias vendidas para essa quantidade, 987.256,60. Então nós preenchemos o nosso gabarito, tivemos a nossa compra de 21.400, o nosso estoque inicial de 48 mil, somamos esses dois, fizemos a subtração em cima do valor de 21.400, encontramos o nosso estoque final de material direto, transferimos este valor de 21.600 para as mercadorias em processo, trazemos os custos incorridos que nós já apuramos, somamos ao estoque inicial e não temos estoque final, porque todo esse produto em processo será passado para o produto acabado e produzido conforme a projeção que nós estamos fazendo. Então nós transferimos esse custo total de 939.256,60 para os produtos acabados, somamos ao estoque inicial e temos um custo de mercadoria vendida de 987.256,60. Temos lá um custo de materiais diretos de 21.464,15, um custo fabril de 891.254,60 e um custo de mercadoria vendida de 987.256,60. Para montarmos então a nossa DRE, colocamos a nossa nova receita, trazemos o nosso custo de mercadoria, encontramos o resultado bruto, chegamos a essa despesa calculada de 84.480, reduzimos de 668, vamos chegar ao valor de 584, aplicamos o imposto de renda, temos o resultado operacional líquido, aplicamos o 10% de participação dos funcionários e chegamos ao lucro líquido da minha projeção, da projeção do mês de março. Então nós temos um lucro líquido de 428.570,63, dando um valor de 25,88%, um lucro de R$ 5,43 por unidade. Então nós temos o nosso resumo da diretoria. Vamos vir aqui para os valores totais primeiro. Nós tivemos aqui então um custo de materiais diretos de 14.400 para 53 mil unidades, para 79 mil unidades, 21.464,15, foi proporcional. O nosso custo fabril de 774.600 para 53 mil unidades, para a nossa projeção nós vamos para 891.264,60, um custo de mercadoria vendida de fevereiro de 750,60, em março de 987.256,60, um lucro de 215.700 em fevereiro e de 428.570,63. Perceba que nós aumentamos o nosso lucro percentual à medida em que a empresa vai produzir mais unidades. Ou seja, nós percebemos que essa empresa tem ociosidade na sua operação. Ela não está trabalhando com a sua capacidade total de produção. Dessa forma, nós percebemos que o custo fabril unitário é maior no mês de fevereiro, porque a empresa não está com essa sua capacidade de produção completa. Percebemos que os custos diretos não variam, são os mesmos, é o mesmo custo direto. O nosso problema está em custos fabris, ou seja, essa empresa, como produziu na projeção, como está projetado uma produção de uma quantidade maior, a tendência é que passemos de 4,06 centavos
R$ 4,06 de lucro por unidade para R$ 5,43, saltando de R$ 19,41 para R$ 25,88, 19,41%, aliás, para 25,88%. Então, é extremamente viável a empresa aumentar a sua produção e aumentar as suas vendas nesse caso.